quando acontece uma execução como essa, é uma prova de força, é uma demonstração de força sim, porque foi ali em plena via pública, numa ação extremamente agressiva, de uma forma trágica e coloca a sociedade de novo, né, nesse debate intenso de como lidar com o crime organizado. E o governo da capital, né, o governo de São Paulo, do governo do estado, tem uma responsabilidade muito grande, tem atuado, né, e colocado aí a sua preocupação com esse tema, só que a gente tem, né, Bia, uma questão muito enraizada, muito estrutural das organizações criminosas. Para vocês terem uma ideia, o ex-delegado Rui, ele foi responsável, ele foi um dos grandes combatedores, um dos grandes atores que enfrentou o PCC, enfrentou o primeiro comando da capital de uma forma muito corajosa aqui em São Paulo. Todos nós aqui lembramos de 2006, do momento em que a gente teve aí, o São Paulo parou por conta do primeiro comando da capital, de vários ataques que aconteceram e demonstrações de força, em que ele foi responsável, ele foi na época, né, como delegado responsável por organizar ali, né, uma atuação, uma força-tarefa que uniu a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Científica para enfrentar a altura facção. Então, realmente, ele era uma autoridade que tinha um X nas costas, né, que tinha ali um alvo, com certeza, por ter mexido de forma muito forte com a estrutura e prejudicado a atuação do crime organizado do PCC aqui em São Paulo. Então, esse tipo de autoridade, Bia, esse é um outro debate que está envolvendo essa discussão, precisa de uma proteção extra. Eu acho que isso chocou a todos nós. Por que que ele não tinha uma escolta? Por que que ele não andava num carro blindado? Por que que ele não tinha proteção para ele e para sua família? Então, essa é uma questão que com certeza vai ser alvo de debate. A gente precisa de medidas mais concretas em relação a isso. Agora, Luísa, para a gente também continuar a rodar já essa primeira conversa, quando acontece uma morte como essa, é um recado, certo? Que uma organização criminosa está passando? Dá para a gente entender o que desse recado? Bom, primeiramente, boa tarde. Um prazer estar aqui de novo na bancada feminina. Boa tarde a todos os colegas. É um recado, sim. O que acontece, né? Autoridades como o Dr. Rui, eles são formalmente jurados de morte por essas organizações. E não só ele, outros combatentes também ao crime organizado acabam acontecendo. E a organização, ela não esquece o que aconteceu. Então, se lá em 2006 juraram ele de morte, os anos vão passando, mas essa jura não foi deixada de lado, porque ele não está numa atuação mais ativa, nem nada disso. E a facção faz questão de executar e cumprir o que foi prometido, justamente como uma forma de você coibir atuações tão precisas de novas autoridades, né? Então, eles querem mostrar, a gente fala, a gente faz, né? Não importa quanto tempo passe, uma hora você vai baixar a guarda, né? Uma hora isso vai acabar acontecendo, uma hora você não vai estar com a escolta, uma hora você não vai estar com seu carro blindado e eles vão executar e vão falar, a gente prometeu, você fez, né? Agiu de uma forma a combater o nosso sistema, a nossa facção, a gente prometeu e a gente está cumprindo. Então, não só ele, como diversas outras autoridades, tem esse X nas costas, igual pontuou muito bem a Luana. Jess, o que a gente pode dizer do recado, então, também para o governador de São Paulo? Relembro aqui que nas últimas semanas, com outras operações ali que aconteceram contra o PCC, até a nível nacional, o governador veio, trouxe ali denúncias que ele estava já fazendo desde 2023, 2024, disse que São Paulo vai enfrentar. Isso passa uma mensagem que São Paulo está enfrentando, que não está, ou que uma coisa anda junta com a outra? Excelente ponto. Eu acho que passa uma mensagem. A realidade é que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem sido combativo também na figura do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, em relação ao crime organizado. Isso faz com que a gente entre num cenário que está mais parecido, infelizmente, muitas vezes, com uma guerra entre esse grupo, que é um grupo que representa o povo, que é o grupo do Estado, e o próprio crime organizado, que se vê acuado e começa com cada vez mais ações como essa. E aí, dentro disso, a gente precisa entender que quando a gente olha para o PCC ou até mesmo para o Comando Vermelho e para operações que desmembraram ações que não estão só no tráfico, que estão no sistema econômico, que estão nas fintechs, que estão nos postos de gasolina, que estão em espaços comuns e tidos até como um espaço, como posso dizer, com uma lógica mais de legalismo. Então, quando a gente mostra isso, a gente precisa entender que o tempo do crime mudou e a forma como ele opera mudou. Se
por assim dizer, se tornou mais inteligente em relação à artimanha de se entrar no Estado e que isso é um grande perigo que o governador Tarcísio de Freitas está comprando para defender. E aqui a gente também precisa lembrar que existe um trabalho do Ministério Público de São Paulo, das Forças de Segurança de São Paulo, ao longo de muito tempo. E o Rui era parte deste trabalho. Devemos honrar a memória dele, lembrando dos profissionais, dos delegados, dos policiais, dos promotores que se colocam em risco todos os dias para combater algo que é muito mais perigoso do que a gente imagina. E a gente entra numa discussão que é a situação da proteção continuada, mesmo fora do cargo. E aqui eu quero pegar a figura do excelente promotor Lincoln Gaquia, que tem um trabalho muito bom dentro disso, e relembrar que quando Lincoln Gaquia, em 2026, Bia, no ano que vem, ele já pode se aposentar. Quando ele for se aposentar, ele não tem, segundo a legislação atual, direito à segurança. Tal como o Rui não teria, mas não teria nem sequer solicitado. E o que é a grande questão aqui? Em um país que gasta tanto com privilégios, salas VIPs em aeroportos milionárias para autoridades, com tantas coisas assim, a gente precisa olhar para quem tem nos honrado e coloca a sua vida em risco quando sai por conta de ter combatido o crime organizado. Lincoln Gaquia já foi claro, ele não irá se aposentar, ele não vai sair porque ele não pode sair sem segurança privada. E tem uma proposta na mesa ali do Ministério da Justiça, que é a Lei Antimáfia. E a Lei Antimáfia, ela tem um trecho que estende a segurança continuada para vítimas, para testemunhas, para autoridades que combateram e combatem o crime organizado. E isso é muito importante para dar essa sensação, mais do que de segurança, mas também para o fato, para esses grupos saberem que se eles o fizerem, provavelmente serão pegos. Então isso também é um fator de coibir. E a gente precisa pressionar para que essa lei antimáfia passe por várias razões, não só essa, mas também em memória do próprio Rui e de tantas e tantas outras autoridades que foram executadas pelo crime organizado. E a partir disso, como a Jess citou e as meninas também, agora o governador de São Paulo estuda propor uma escolta automática, né, que não precise dessa solicitação. Aí queria entender agora da Luciana sobre essa proposta, se faz sentido, o que mais pode ser feito nesse sentido, Lu? Um ponto precisa ser colocado aqui. Nós temos que encarar o PCC não como organização criminosa, e sim como máfia. Que o poder que eles têm em mãos é muito maior do que se imagina. Pensar numa proteção continuada, eu entendo sim necessário, porque o Dr. Rui, lá em 2005, quando aconteceram lá os primeiros ataques, ele trabalhava na 5ª Delegacia de Roubo a Banco do DEIC aqui em São Paulo, e ele foi um dos grandes responsáveis por reduzir os assaltos, os roubos a bancos que nós tínhamos no estado. Ele combateu fortemente. Ele, quando foi para a Praia Grande, ele estava como secretário com uma meta de reduzir uma taxa de 15 milhões lá, despesas anuais, que envolvia o quê? Substituição de frotas de carros que são abastecidos através de gasolina por carros elétricos e outras coisas mais que ele estava implantando. E aí ele mexeu diretamente onde? Com essa organização criminosa. O que aconteceu com ele tem que servir de exemplo, porque eu sou advogada, o que eu mais tenho é contato com colegas que são delegados de polícia e que eles têm medo até que descubram onde eles moram, se eles têm filhos, se eles não têm. E a pergunta que eles sempre fazem para eles próprios é: quando isso aqui acabar, o que será de nós? Então, como a Jéssica muito bem colocou, muito dinheiro é gasto, a gente vê aí emendas PIX, uma série de situações onde o dinheiro é desviado, não tem controle, não tem regras para administrar isso, que podem perfeitamente sim serem destinados para a proteção de delegados, de juízes, de promotores que passam anos, décadas, defendendo os interesses da população, do próprio Estado e principalmente dos nossos políticos, que fecham os olhos para essa classe que tanto vai às ruas no dia a dia para defender a população.